Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje nós temos um assunto bem interessante. Para você síndico, para você morador, gestor de condomínio, você quer otimizar, melhorar a arrecadação do seu condomínio? Ou pior, vamos falar assim, uma coisa mais interessante. Melhor. Não, mais interessante ainda. Quer diminuir um pouco da inadimplência do seu condomínio? Quer saber como fazer isso? Vamos falar mais de um assunto. Quer falar sobre assembleias difíceis, você saber como gerenciar uma assembleia difícil, quais são as precauções que você pode tomar antes, durante e depois de uma assembleia? Para isso, nós não trouxemos ninguém menos que uma dupla de advogados especialíssima e muito renomada no mundo condominial, que é Eduardo Rubino e o Júlio César, Como é que Pessoal, eu tive que anotar o nome do escritório deles porque é muito grande e vocês sabem que eu não tenho uma memória boa. Rubino Flores da Cunha Advogados. Bem grande, né? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela visita de vocês. Marcelo, Wesley, muito prazer. Agradecendo inicialmente o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Nossa. Meu nome é Júlio César Flores da Cunha, eu sou vice-presidente, né, da Comissão de Regulação Imobiliária da ABAME, que é a Associação Brasileira, né, dos Advogados do Mercado Imobiliário. Rapaz. Sou um dos sócios também do Rubino Flores da Cunha. E também, né, sou advogado do Clube dos Síndicos, né, que recebi com muito prazer o convite do nosso presidente. Do Vicente Marquesi. Do legal. Vicente Marquesi. Que legal. Um abraço, Vicente. Exatamente, cara fenomenal, da melhor qualidade. Sim. E eu sou Eduardo Rubino, do Sim. escritório Rubino Flores da Cunha. O Júnior não comentou, mas nosso escritório ele é especializado nessa área imobiliária, condominial, né? Que a gente também tem um foco muito grande em incorporações imobiliárias, Legal. leilões judiciais e extrajudiciais de Que imóveis. legal. Exato. Que legal. Então, é um ramo muito bom. Incorporações e vícios construtivos também? Isso aí, exatamente. Exatamente. Mas deixa eu começar já com o pé na porta. Isso aí, vamos então. A gente prometeu pro pessoal de casa que a gente ia falar sobre otimização da arrecadação do condomínio dele. Então, eu tenho certeza que o síndico, essa hora, que o subsíndico, que o conselheiro, está ansioso por informações. Como que vocês, com a experiência de vocês e a vivência condominial de vocês, podem dar dicas para otimizar essa arrecadação condominial? É aquele assunto, né, Wesley, que realmente dá um calafrio em qualquer síndico, né? Verdade. Inclusive você que está nos assistindo. Eu sei. Não é que isso, Marcelo? Com É certeza, verdade, não é? É verdade. Um grande ponto, né, de mudança que o síndico pode implementar, o síndico, a síndica, profissionais ou não, que podem implementar de imediato nos condomínios. Parece simples, né? Mas às vezes, né, Eduardo, o simples é aquilo que é mais difícil de se ver. Exatamente. Né? Interessante. Então, é a mudança da cultura no condomínio, né? É você demonstrar aquele inadimplente, né? Que pode estar passando por uma necessidade verdadeira ou não, mas que ele precisa priorizar Sim. o pagamento da contribuição condominial, ao invés, né, de dar atenção a outras obrigações. Não é isso, Eduardo? O que você acha disso? Exatamente. A questão central, né, é o procedimento que é utilizado para a arrecadação desses valores, né? Sim. Muitas vezes, o síndico, o próprio síndico, ele faz uma notificação simples para o Sim. condômino, ou até mesmo a própria administradora do condomínio faz uma pequena notificação, às vezes de 1 ou 2 parágrafos, e isso não costuma surtir nenhum efeito. Verdade. Tá? Entendi. Quando a parte jurídica, a equipe jurídica do condomínio entra em ação, essas notificações são muito melhores e o conteúdo das notificações, o condômino que tem acesso àquilo ali, ele fala, opa, tem alguma coisa diferente. Até atenção, Quando chega já uma passa a cartinha ser já, outra da OAB. comunicado extrajudicial, o condomínio já dá um pulinho. Exatamente. Né? Já vem Exatamente. diferente, né? Já olha com outros olhos. Ele fala, peraí, isso aqui, nunca recebi isso aqui na minha vida, eu vou dar mais atenção a isso. E muitas vezes já entra em contato desesperadamente com o síndico, meu Deus, o que é isso aqui? Do que se trata? Acho que já está perdendo o imoso. Exatamente. Exatamente. Deixa eu só interromper um minutinho, doutor Júlio. Você falou de mudar a cultura do condomínio, mudar a cultura Isso. de como é visto a cobrança condominial. Mas essa cultura, muitas vezes, ela está enraizada há muitos anos, as pessoas saberem que não vai ser cobrado tantos juros, que ele pode atrasar, que dali não é um problema, que ele vai pagar o cartão de crédito, que é uma dívida muito mais cara para ele, e ele vai deixar de pagar a cota condominial, porque é bobagem. E o síndico não vai cobrar juros, aí o síndico cobra, aí o outro deixa atrasar mais 2 meses, é um amigo de corredor. Como que muda essa cultura? Exatamente.
E essa mudança de cultura, ela parte, né, sobretudo, como muito bem colocado pelo Eduardo, na notificação extrajudicial, né? Que os condomínios acabam subestimando o poder e a eficiência, né, desse ato jurídico extrajudicial. E por que isso? Os condôminos, né, estão já acostumados, como você muito bem colocou, enraizados, de que o condomínio, ele basicamente vai começar a cobrar aquela inadimplência a partir talvez do 3º mês, né, Marcelo? É quase uma regra. É exatamente isso. Só que nós, né, sempre quando temos a oportunidade de nos depararmos com os condomínios e a partir daí começar a auxiliá-los nesse mundo jurídico, é basicamente alterar essa cultura e não mais aguardar 3 meses, né, para que o condomínio envie uma notificação extrajudicial, mas basicamente a partir da primeira inadimplência você ali coloca umas métricas, né, 5 até o 10º dia após inadimplência, você já notifica o condômino para que ele veja que o tom do condomínio foi alterado. Até porque, síndico e síndica, o condomínio é uma instituição permanente, né? Nós estamos ali de forma transitória, então ele precisa estar muito bem consolidado. E como é que você faz isso? Demonstrando ao condômino que caso ele continue a priorizar outras obrigações, a gente sabe por quê, os juros do cartão de crédito, né, Marcelo? É bem mais alto. É bem mais alto Às que... vezes a viagem pra Disney é mais divertida. Também, já tá marcada. Porque que Essa troca do carro, né? Essa questão de... os condôminos acham que existe uma regra para notificação 2, 3 meses. A gente recebe, às vezes, a gente notifica com 45 dias. Passou 30, começou a dever, 45 dias a gente envia uma notificação, condômino. Mas eu só estou devendo uma parcela, não passou 3 meses ainda. Então, parece que isso está enraizado na cultura de que precisa passar aquele período para você poder notificar ou até mesmo ingressar com uma ação judicial, que isso não existe. Mas, doutor Eduardo, pelo que o doutor Júlio estava falando, uma hora eu vou parar de chamar vocês de doutores, por favor. Por favor. Fica à vontade, Mas, por enquanto, eu ainda estou conseguindo. Doutor Eduardo, pelo que eu entendi, pelo que o doutor Júlio falou, o principal é a efetividade do escritório jurídico, do corpo jurídico que acompanha o condomínio. Porque, na verdade, pelo que você está me falando, a 45 dias já pode notificar. E muitas vezes os condomínios têm o apoio do escritório jurídico que ele se torna mais omisso, ao ponto de não cobrar no prazo certo. Ou o próprio síndico que faz isso, que atrapalha essa cobrança mais imediata, e ele não notifica essa cobrança, essa necessidade de cobrança. O que é o que mais se pratica hoje? É a omissão do síndico ou é a omissão do escritório que está acompanhando? Depende, porque assim, às vezes o próprio síndico mal instruído, ele também tem aquela cultura de que só deve notificar depois de determinado tempo, depois de X parcelas em atraso. Então, o nosso trabalho com esses síndicos é justamente fazer o contrário. É mostrar para ele que não é assim que funciona. Passou a ficar inadimplente, nós já podemos encaminhar uma notificação. E isso tem tido um efeito muito, muito positivo nos condomínios a qual a gente atua. O síndico, ele muda também essa cultura, ele passa a gostar daquilo ali porque ele vê efetividade. Então, assim, o condômino, quando recebe essa notificação, ele já procura o síndico imediatamente. Ou já responde para a gente no próprio corpo do e-mail, para a gente poder fazer um acordo. O que você acha, Marcelo? Você como síndico, o que você acha? Isso traz mais efetividade na melhoria, na otimização da arrecadação? Sim, desde que o condomínio tenha um escritório de cobrança ou tenha um escritório de assessoria jurídica. Exatamente. Por quê? Vamos supor o que é normal dentro dos condomínios. Todo condomínio tem uma administradora. Certo. E essa administradora já faz as cobranças. Certo. Tá? Então, já ficou quase ali uma coisa já cultural. Quando chega o primeiro mês, a administradora manda uma carta de cobrança simples, dizendo, caso já foi pago, que desconsidere. No segundo mês, até porque a pessoa pode pagar aquele boleto até com 59 dias. Sim, exatamente. Então, ele tem a possibilidade de pagar esse boleto. Então, só a partir de 60 dias, aí sim que começa a vir essa parte extrajudicial e passando para o escritório de cobrança. Mas calma aí, então ficou confuso para mim. A partir de 45 dias pode ser cobrado já... A partir do primeiro dia. A partir de 31 dias já poderia receber uma notificação extrajudicial. Exatamente. Mas o que tem a ver, então, os 60 dias que você falou agora? O boleto, normalmente, o prazo dele de registro é até 59 dias. Por que o síndico não faz isso? Porque se você entrar com um escritório de cobrança... Mas já pagando juros. Isso, não. O próprio condomínio vai pagar os juros nesse período. Beleza. Porque Entendi. todos os boletos hoje são registrados. Então, você pagou hoje R$1.000. Se você pagar daqui a 59 dias, tu vai pagar 1.100 com multa e juros. Doutor Júlio, existe algum parâmetro, algum percentual
de efetividade nessa mudança de chave, nessa virada para essa cobrança mais assertiva, mais efetiva e mais acelerada em números para o condomínio? Você tem algum número que possa me dizer assim, olha, funciona em tantos % das vezes e isso melhora a arrecadação? Wesley, eu falo com muita propriedade aqui e, assim, e entusiasmo e segurança, porque isso a gente tem aplicado nos condomínios. E eu posso colocar para você que 90% Caramba. você consegue efetivar a pretensão arrecadatória do condomínio. E por quê? O que o Eduardo muito bem colocou, e o Marcelo também, é que essas notificações extrajudiciais estruturadas, não por uma administradora, e sem aqui, obviamente, falando que o trabalho está errado, não é isso, não é subestimando, não é desmerecendo. É uma questão de especialidade. Nós somos especialistas na parte jurídica condominial e sabemos o que fazer para poder otimizar isso. Agora, como que você faz isso? Numa notificação extrajudicial, o trabalho é desmistificar para os síndicos e síndicas que não existe na lei civil que rege os condomínios nenhum parâmetro que fale você só pode cobrar a partir de 60 dias, de 90 dias. O Marcelo foi cirúrgico. Venceu no dia 30. No dia 31 ou dia 1º, você já pode cobrar. Entrar com ação judicial, inclusive. Só que não é o que acontece. E é por isso, né, que a cota condominial, síndico e síndica, acaba sendo aí colocada num plano secundário e não primário. Então, eu quero fazer uma pergunta a vocês para orientar o síndico de uma forma direta. Venceu um boleto no dia... Um dia pagamento 10. No dia 10. Normalmente é no dia 10. Qual é o procedimento que ele deve fazer com prazos que vocês calculam que seja a melhor fórmula para que isso funcione? A partir do dia, do dia 11 ou do dia 13, faz uma comunicação por e-mail, ou não, já faz uma judicial. A partir do dia... Me dá um norte. Complementando, tá, a sua pergunta, até que qual ponto que a gente deixa de fazer as notificações extrajudiciais para a gente entrar nas ações judiciais? Qual é o passo a passo até lá? O passo a passo até a ação em si. Perfeito. Na notificação extrajudicial, a gente, né, Eduardo, a gente costuma colocar e enviar ao condomínio inadimplente 10 dias após, é uma métrica que nós internamente no escritório, né, colocamos, 10 dias após o vencimento daquela parcela, tá? Daquele mês da contribuição condominial. E, né, a partir disso, ele já recebe a notificação. Nós não temos o costume, até porque a inadimplência ela já está instalada. Aí, né, Wesley, o que vai determinar a propositura de uma ação judicial é basicamente também os números, né? Porque em alguns condomínios, né, cuja contribuição condominial é mais reduzida, não justifica ainda a propositura de uma ação judicial. Então, vai também muito, né, do fôlego financeiro do condomínio e até mesmo a pertinência da propositura de uma ação judicial naquele momento. Né? Mas... a gente tenta a todo momento compor um acordo, porque é muito melhor você conseguir um acordo com o condômino do que judicializar. Correto. Entendeu? Até porque a judicialização geram custas. Ainda que o condômino vá pagar essas custas ao final, o condomínio ele precisa adiantar. Né? E às vezes você cobrar judicialmente 2, 3 cotas, às vezes as custas que você paga equivale a mesma coisa. Então, a gente tenta a todo custo essa composição com condômino. Agora, se não for possível, não tem jeito. Aí tudo bem, mas aí esse prazo da composição tem um determinado prazo que vocês lutam ali tentando fazer essa composição. Aí, a partir de qual período direto que vocês falam assim, não, agora não tem jeito, agora tem que ser judicial? Olha, a gente sempre coloca, né, Eduardo, nas notificações extrajudiciais, um prazo de 5 dias úteis para que o condômino inadimplente, aquele famoso chamar para ação, né? Você tem 5 dias úteis condômino para que, de duas uma, ou você venha conversar com o síndico, com a síndica, né, assim, mas uma conversa... Obviamente, para apresentar soluções, né? A resolutiva. Tem que intencionar. Ou então, para que você, se não tentar um acordo, você efetue o pagamento à vista. Ultrapassado esse prazo, nós já começamos a conversar com o síndico, a síndica, a eventualidade da propositura de uma ação judicial. Até porque, falando na troca de ambiência, né, na mudança de cultura daquela inadimplência enraizada, a gente sempre fala para os condomínios, né, para os síndicos, para as síndicas, olha, ainda que você aqui... Em um primeiro momento, você enxergue, olha, poxa, uma cota condominial vai entrar com a ação agora, matematicamente não vale a pena para o condomínio ainda. Mas para você, né, Eduardo, mudar a cultura,
Às você vezes tem que precisa... ser choque, né? Tem que ser você energético. precisa adotar uma postura energética. Entendi. Perfeitamente colocar pro Marcelo. E a partir daí, quando eles entendem Sim. que na primeira vez que eles deixam de pagar suas contribuições, já existe uma postura ativa do condomínio, aí você começa a ver e enxergar as mudanças internas. Eu acredito que muito disso seja por falta ou por omissão de atitudes mais enérgicas, como vocês falaram. Agora, essa atitude enérgica, ela tem que ser repercutida de uma forma positiva para o resto do condomínio também. Como o doutor falou, às vezes uma parcela ela pode ser benéfica para a imagem da cultura, para melhoria e mudança da chave da cultura, mas financeiramente isso do condomínio não pode não ser atrativo. E aí bate na Assembleia, né? Acho que a Assembleia que vai determinar se isso pode acontecer num período curto ou não. Porque os moradores não podem falar assim, Marcelo, você que tem experiência nisso. Sim. Não se leva para a Assembleia, olha, estamos com uma dívida de um morador tal. Não. Mas leva-se para a Assembleia muitas Assim, vezes isso. Quando tem que fazer alguma cobrança, uma greste. De repente a pessoa está devendo muito. Você vai ter Isso. que pagar uma greste de 10, Uma greste 15 mil alta. reais. Então. Aí você vai ter que fazer uma cota extra, então você acaba levando para a Assembleia. Mas caso contrário, não precisa. O síndico não então precisa, o síndico, porque no momento isso faz algum, parte- isso então o faz síndico, parte no da nossa- momento algum, precisa notificar os outros moradores que Não. alguém está sendo. Não. Aí que está a diferença do síndico profissional para o síndico autônomo. O Entendi. síndico morador. Porque você está lá, né? Você é meu vizinho. Tá? Aí eu sei que você está devendo. Você está devendo 10 parcelas. Não era para contar para o senhor. Tô devendo? Tá devendo, poxa. Aí como eu vou chegar e vou falar assim, pô, vou entrar com uma ação contra você? Então, assim, por isso o crescimento do que hoje muitos síndicos moradores, né, síndicos orgânicos, não querem mais ser exatamente por causa disso. Por causa da responsabilidade, porque ele acaba querendo ou não respondendo civil e criminalmente, que é uma palavra que a gente fala aqui toda semana, e passa para o profissional. O profissional não quer saber, ele vai ter que fazer, porque vai ser cobrado. Se por acaso o conselho depois fala, mas que você... O cara tá devendo 10 meses e você não fez uma ação de cobrança. Ainda tem a questão da relação de amizade, né? Às Exatamente. vezes com o condômino, o síndico orgânico com o condômino. Sim. Poxa, quebra essa daí, não, né? Vamos Não, tentar. Fora tem gente que isso, quer- fora quebrar juros. Quebrar juros, Quebrar né? juros. Ah, Aí já... Isso a gente recebe muitas pessoas, muitos condôminos, eles, poxa, dá para tirar os juros, os honorários, você consegue? Não é possível. Então, mas seria bom até vocês passarem, né? Vocês como advogados, né? De repente olhar ali para a câmera e falar que síndico não pode tirar juros nem multa. Não. Porque eles acham. A gente entra em condomínio e fala assim, mas o último síndico tirava multa e juro. Eu falo assim, se eu fosse vocês, eu entrava com uma ação e pediria ressarcimento desses valores que ele deixou de cobrar. Porque Exatamente. síndico não pode tirar nem multa nem juros. Ó, síndico e síndica, a pedido do Marcelo, que Isso, sempre obrigado, cirúrgico, obrigado. eu vou te falar o seguinte, e agora eu vou chamar sua atenção. Preste atenção. E você renunciar juros, multa, né, já implementado naquela inadimplência vinculada àquela unidade imobiliária, você poderá ser responsabilizado pessoalmente com seu patrimônio. Por quê? Você é um mero administrador do patrimônio alheio. Não lhe cabe renunciar crédito que não lhe pertence. Obrigado, doutor. Até eu fiquei com medo agora. Não é isso? É isso aí. Mas dá é medo. isso aí. Então, Perfeito. síndico não pode renunciar a crédito que pertence à massa condominial. Sim. Quem somente poderia fazer isso é uma assembleia especialmente convocada para esse fim. Então, deixa eu abordar um pouco mais abrangente agora. Nós falamos o tempo todo que a mudança de cultura parte de atitudes e implementação de estratégias mais enérgicas para que os moradores, ou os condôminos, eles tenham um pouco mais de, não medo, mas de respeito sobre o que é a parcela, a cota condominial. Existe outro método que vocês podem falar assim, ó, isso também ajuda e é efetivo. O método hoje é através do que a gente chama de o método do medo, que é a pessoa saber que ela vai ser notificada, que ela vai ser autuada, que ela vai ser... Existe uma outra técnica, ou existe alguma outra coisa que vocês costumam dar a orientação jurídica para isso? Certamente. Inclusive, né, Eduardo, essa daí costuma ser, né, aquela mais efetiva, né? É que quando a gente acaba tendo que ultrapassar a linha da notificação extrajudicial. Mas, ainda na notificação extrajudicial, só um breve parênteses, Wesley, nós sempre consignamos as sanções processuais que aquele condômino está sujeito. Sim. E não é uma questão de opinião nossa, isso está na lei processual civil, né? Que é aí o meio pelo qual você instrumentaliza a pretensão de arrecadar para o condomínio. Perfeito. E na própria notificação nós já antecipamos um fato,
que ele vai acontecer caso não venha a ser pago aquela inadimplência. Que é o quê? O condômino será e terá o seu CPF inserido dentro dos cadastros, né, de restrição de crédito. Tá? Entendi. Isso é previsto expressamente no Perfeito. artigo 828, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. Perfeito. E também estará sujeito aí à perda do seu próprio imóvel por conta de dívida condominial. É exatamente porque nem sequer bem de família poderá ser aí levantado para fins de proteger a propriedade imobiliária. Exatamente. A dívida condominial não entra na regra da impenhorabilidade do bem de família. Então, você pode penhorar aquele imóvel ali. Mesmo sendo o único bem... Mesmo sendo o único bem Então, daquela aquela falácia, então, fala assim, não, porque eu não vou perder meu imóvel, Não. porque eu tenho mais de 70 anos e eu não tenho, sou aposentada, eu não posso perder meu apartamento no condomínio. Então, isso não existe, né? Isso não Pode existe. perder. Inclusive, na própria lei do bem de família, é das exceções que a própria lei do bem de família criou. Né? Como, por exemplo, legal. quando você pega, né, um empréstimo bancário com alienação fiduciária, se o banco tem que retomar a propriedade porque você parou de pagar o financiamento, você não vai alegar bem de família. Sim. Assim como o condomínio, porque senão imagina, Marcelo, todos os seus condomínios Sim. para os quais você, né, presta os serviços. Imagina, alguém vem e fala, não, eu não vou pagar porque é bem de família. É. Colapso financeiro. É verdade, Acabou. não tem como. Eu teria respondido. Teve 70 anos para aprender a deixar de ser caloteiro e Mas- continua sendo. E continua. E continua sendo bebendo. caloteiro, É você. verdade. Exatamente. Mas vamos lá. Beleza, a gente já falou então quais são os métodos, quais são as precauções. Isso torna mais salubre a arrecadação do condomínio. Sim, certamente. E o quanto isso pode repercutir na imagem do síndico orgânico, essas atitudes mais enérgicas, porque isso torna cada vez mais complicado a postura do síndico orgânico, não o síndico profissional, como é o Marcelo, Sim. dentro do condomínio. E mesmo sabendo que isso está tudo dentro da lei, e tudo já com todas as embasamentos jurídicos que é necessário, vocês ainda acham que partir diretamente para a ação extrajudicial, partindo de um escritório de contabilidade, ele é mais efetivo do que a conversa no corredor do morador para tentar solucionar ali de uma forma mais amistosa aquilo ali. É isso? Em um segundo momento, né, podemos afirmar que sim. Porque a gente sempre também é do diálogo, a gente impulsiona isso. Mas às vezes o diálogo já não faz mais sentido Porque nem... existe dois métodos de inadimplência, né, doutor? Existe o método da pessoa que é inadimplente, mas ele realmente é devedor. E existe aquele inadimplente que ele é o inadimplente que ele... A cota condominial é dia 5, mas ele recebe dia 15. Ele É sempre o vai chamado ser... impontualidade, É impontualidade. né? Mas tem um terceiro, do condômino que esquece. Mas Esse sou eu? Isso, de fato, acontece, esquece. Sou A eu. gente atua para alguns condomínios que tem uma classe mais elevada, uma classe social mais Sim. elevada, e que as pessoas esquecem. Não, cara. E Eu você não sou vê que dessa não é, classe mais você elevada, vê que não, não mas é eu algo esqueço, cara. recorrente. Às vezes esqueceu 2 cotas condominiais de 2024, por exemplo, mas veio pagando as outras. Esquece. A pessoa Então, fala, poxa, desculpa, eu esqueci. Eu tenho um caso desse. Eu tenho um... Inclusive, hoje até se tornou meu amigo, né? Esse morador. Quando eu entrei nesse condomínio, assim, ele era praticamente... Todo mundo falava, não, esse cara, ninguém fala com ele, porque não sei o quê. Eu achei estranho. Aí eu parei um dia para conversar com esse morador, para entender por que ele era daquela forma. E ele começou a me contar uma história que há 2 anos atrás, na época que a mãe dele tinha falecido, ele tinha deixado de pagar uma cota condominial. E passaram-se 2 anos, não recebeu uma carta de cobrança, não recebeu um telefonema, Caramba. não tinha informação nenhuma, e daqui a pouco, ele ficou proibido de participar de assembleia, um monte de coisa. Depois, quando ele foi descobrir, ele falou assim, agora que vocês me informaram isso, e no mesmo dia ele pagou essa... Mas o que aconteceu? Aí já queriam cobrar correção monetária, cobrar multa, cobrar juros, cobrar... Ele começou a questionar. Eu falei, mas por que eu não fui avisado com 1 mês? Aí o que aconteceu? E entrei em contato com a administradora falou assim, mandamos a carta sim. Só que a carta não chegou na mão dele. Olha aí. Então, assim, aí eu comecei a entender que aquilo ali era uma coisa proposital para que ele ficasse mesmo em atraso, para que ele não participasse das assembleias. Sim. Então, aí eu, quando Também falei tem assim, quarto cenário, então, né? É um quarto cenário. é o quarto cenário, e É o aconteceu. devedor Depois disso, desavisado. eu resolvi toda a situação dele, eu isentei,
Porque não tinha como cobrar, porque ele não tinha culpa, ele pagou. Quando ele foi avisado, menos de uma semana ele já estava pagando essa parcela. Sim. E hoje ele está hoje está adimplente, inclusive é conselheiro nosso. Porra, rapaz, que notícia boa. E o Wesley, respondendo a sua pergunta, eu acho que ela foi muito importante. Como que o síndico vai lidar, né, para mudar essa forma de agir, né? Aquela questão de eventuais questionamentos. Poxa, agora você está agindo dessa forma, não quer nem mais dialogar comigo. E essa também é a importância, né, do síndico profissional. Marcelo, porque o síndico profissional, ele traz uma impessoalidade. Né? Quando você torna impessoal o diálogo, você não permite aquele condômino que sempre, né, Marcelo, vem querer ali, até às vezes tom de ameaça, né, com o síndico orgânico do condomínio, e já não tem essa entrada com o síndico profissional. Tal como os síndicos orgânicos também, aquele condomínio que elege o síndico orgânico ainda, através de história de advocacia especializado, quando as notificações partem do história de advocacia, o condômino, que volta e meia outra, vem questionar, e às vezes em tom bem ácido, vamos colocar dessa forma, né? Pra ser elegante, ele já também tem esse entrave. Ele já não vai, porque ele sabe até onde ele pode ir. Entendi. Porque senão haverão respostas também, né? Sim, então isso é uma... Só para complementar, é muito engraçado. Às vezes o síndico orgânico, a gente entra no condomínio, o síndico orgânico fala pro condomínio, ó, é isso. E ele tem razão. É isso mesmo. Quando a gente vai passar isso para o condômino, ele aceita. Porque foi o síndico profissional que falou. Mas o orgânico ele não Ele respeitava. não vai respeitar porque ele acha exatamente porque é perseguição. Ele nasceu e foi criado com ele. Com ele acha que é perseguição. Aí tem o lado A, o lado B, Exatamente. ele pertence ao outro lado e acaba não aceitando. E às vezes com o síndico profissional falando a mesma coisa, ou mesmo um escritório de advocacia falando aquela situação que de repente o síndico também está falando, ele acaba aceitando. Antes de fazer uma observação, eu queria pedir um exemplo de vocês sobre algum edifício, algum condomínio, que vocês tiveram uma resposta muito positiva com a entrada do escritório de vocês, que existia algum número de inadimplência e que isso repercutiu positivamente. Existe algum exemplo que vocês possam dar muito, assim, eminente, assim, disso? Claro. Olha... Não precisa falar o nome do condomínio, Não, mas... perfeito. Eu vou, se me permite, Wesley, eu vou até já adentrar num tema que é muito importante, que é aquele que a gente estava conversando sobre... Ultrapassamos a fase de notificação extrajudicial. Sim. Né? Isso tem muito assunto pra gente Não falar é isso, sobre Marcelo? Isso é interessante. Não é? Muita Isso daí, coisa. síndico e síndica, preste atenção que isso aqui vai mudar a arrecadação do seu condomínio. E um dos grandes exemplos, né, Eduardo? Também quero te ouvir. É um condomínio que fica lá no município de Niterói, tá? Ali na região oceânica e Caraí. Esse condomínio... ultrapassado a fase, né, de notificação, já vimos notificado, era um débito, né, de R$200 mil. E nós percebemos, tão logo entramos no condomínio, que o condomínio se utilizava de uma ação judicial já, assim, bastante antiquada para aquilo que você tem potencial de utilizar. Porque o Código de Processo Civil, ele é uma grande caixa de ferramenta. Entendi. Você, para qualquer obra, né, que você venha fazer ou realizar, você precisa pegar a ferramenta certa. Senão você vai ter contratempos, prejuízos. E é isso que a gente vem trazendo para os condomínios. Hoje, uma ação judicial, né, que já está aí, né, pessoal, já não é mais o novo Código de Processo Civil. O processo civil já está aí em vigor desde 2016, né? Estamos indo para 10 anos de vigência. Existe uma ação que você entra contra esse inadimplente, se utilizando, né, da convenção da data de assembleia, que ele não vai ser citado para simplesmente contestar aquela ação judicial, né? E depois vem réplica, produção de provas, sentença. Não. A ação judicial já se inicia na fase de expropriação de bens. Ou seja, pessoal, já se inicia na fase de penhora. Então, ele é citado, Wesley, para, né, Eduardo, pagar o débito em 3 dias úteis. Rapaz. Ou, esse ou é maravilhoso, ou já terá o seu imóvel penhorado. Rapaz. Aí você já entra já no RGI solicitando Já chega a penhora. com o pé na porta. Com o pé na porta. Mas por quê? Pessoal, não estamos aqui falando, né, de uma inadimplência de 2 Isso é mil. libertador. É R$200 mil, né? Sendo que nesse condomínio existem, né, Eduardo, ações, que é a famosa ação de cobrança, que vem pelo procedimento comum, que é a bem demorada, desde 2017. Não, 15. 15? Tem ações de 2015. 2015. No condomínio. Em trâmite ainda. E nem penhora do imóvel ainda teve. Então, entramos, Wesley, com essa ação judicial. Incrível.
que basicamente está previsto no Código de Processo Civil desde 2016, artigo 827 do Código de Processo Civil, para quem já quiser saber. E, basicamente, ele foi citado, o condomínio devedor, né, foi citado para pagar em 3 dias úteis. Ele pagou rápido. Pagou. Ingressamos Como é que foi isso, com Eduardo? a execução em outubro de 2024. Ele foi citado logo em seguida. Aí teve aquele período do recesso. Ele não apresentou nem defesa. Porque ele poderia apresentar defesa, ele poderia apresentar embargos à execução. Né? O que não impediria da gente continuar executando, a menos que ele garantisse o juízo, que é depositar todo o valor que ele deve em juízo para suspender o processo. Sim. Mas ele não fez isso, ele sequer se defendeu. Ele foi lá e depositou pagou. nos autos R$204 mil. É o síndico feliz da vida. À vista, Marcelo. É. À vista, à Wesley. vista. Caramba, mas então vamos lá. Usando a ferramenta errada, já que você usou essa analogia, quanto tempo que uma ação dessa demoraria? Em média, existe um estudo já publicado pelo Conselho Nacional de Justiça que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aqui, infelizmente, ele é um dos tribunais que mais demora para prolatar uma sentença em primeira instância. Nesse estudo, que vocês todos poderão ter acesso através do Google, ele indica que a sentença no Rio de Janeiro, para se obtê-la, demora em média 3 anos e 9 meses a 4 anos. Tá. Então, E nesse método que vocês utilizaram? a gente entrou com a ação, né, Eduardo, em outubro de 2024, e por conta do recesso, né, pessoal, Sim, feriados, dezembro, né? isso, 20 as férias do advogado, a gente também tem um pouquinho de férias. Tem direito. Então, até 20 de janeiro tem o recesso forense. Eles pagaram à vista 204 mil reais, né, com juros, multa, aquela coisa toda, foi março de 2025. 25. A gente tá falando aí, porque a gente entrou com a ação em final de outubro, então, novembro, 6 dezembro, meses, já janeiro, então, vamos colocar, né, é uma diferença bem grande. Agora, vamos só... Desculpa, te Não, cortei, não, mas nesse exemplo, vamos supor Eu vou fazer que... um marketing do escritório de vocês, fica tranquilo. Só terminar aqui, você faz. Vamos Quer falar? vamos supor que ele não tivesse pago. Sim. Não paguei, não pagou. A gente poderia já iniciar o pedido de penhora da unidade. Sim. Sim. Você entende? Então, você encurta demais o procedimento. Né? Não, Então, 6 meses para 3, 4 anos de ação. Exatamente. Não, Então- ação não, para primeiro julgamento. Então, aí depois tem a segunda instância, e depois tem depois a parte de penhora. Exatamente. Isso são 10, 15 anos. Exatamente. Então você, síndico, que está agora assistindo a gente, preste atenção na importância de um escritório e de um apoio de um corpo jurídico qualificado, moderno, arrojado e que te dá todo o suporte que você precisa. Então vamos fazer o seguinte, quando vocês acabarem de assistir esse vídeo, no final dele, não precisa ser agora não, vai lá na descrição do vídeo que vai estar o contato dos doutores, do escritório deles, para que vocês possam ter um apoio jurídico de primeira para resolver todos os problemas do seu condomínio, tá bom? E não esquece não, deixe seu like e sigam nossos patrocinadores, sempre vão estar nas nossas telas laterais e são empresas muito idôneas que nós respeitamos muito e também estão em todo o nosso apoio, beleza? Vamos lá. Eu quero, antes da gente dar prosseguimento, eu quero cortar esse assunto, baixar um pouco, porque tá muito legal. Sim. E eu quero fazer uma outra brincadeira, uma outra dinâmica com isso. Eu queria saber um pouco de vocês. Eu quero saber um pouco de você, doutor, e um pouco de você. Quem são vocês por trás do escritório? Da onde veio a história? Mas é uma coisa rápida, é só para as pessoas entenderem quem é um homem por trás do doutor tal. No caso, não pegou bem essa frase. Quem... e o homem por trás do doutor tal não ficou. Quem é a pessoa, Eduardo? Então, Pode começar. Sou aquela- vascaíno. Como é que eu falo uma frase dessa pro advogado? Não né? tem Daqui a pouco eu como. sou No meio é processado, processo. pô. Pode começar assim, eu sou vascaíno. Pode começar. depois de falar, nem curto futebol. Então vamos lá, Nem quem curto é? futebol. Vamos lá, posso Fala um começar... pouco da vida mesmo, assim, esporte, ou então não é, ou então alguma coisa que seja curiosa sobre Rapaz, você. o esporte... Não, qualquer coisa seja de você. De mim, pô, eu sou caseiro, gosto Pô, que muito legal. de filme, saio com minha mulher, minha filha. Nessa loucura do Rio de Janeiro, a gente sabe que tá complicado difícil. a saída. Então, assim, a gente faz muitas coisas em casa, família. Então, a gente não costuma sair muito. Entendi. Agora, na área profissional, né, eu digo que nessa área que eu atuo hoje, eu digo que eu não escolhi a área que me escolheu. Legal. Porque o que acontece, alguns anos atrás, eu não atuava na área condominial e eu sempre pensei assim, poxa, eu gostaria de entrar nesse condomínio, executar cotas condominiais para ganhar dinheiro, que não sei o quê.
mas eu não tinha, nunca consegui fazer isso. E com o tempo, as coisas foram passando e as coisas vão acontecendo, vão Verdade. aparecendo. Então, eu digo muito que o direito imobiliário, o direito condominial, ele me escolheu e não fui eu que escolhi ele. Entendi. E conheci meu sócio em 2017. Acho que foi em Né? 2017. Com essa cara de novo, tinha acabado de 2017, nascer. ele devia ter já uns 15 anos. Conheci o Minha Júlio. mãe foi emancipada. Conheci o Júlio em 2017, a gente, entre aspas, amor à primeira vista, gostei muito desse cara aqui, acho que foi recíproco. E a gente veio nessa caminhada, né? E o direito condominial e imobiliário foi aparecendo na nossa vida. Então eu vou te pegar de surpresa fazendo uma coisa que a gente nunca fez. E se você assistiu outros episódios, você vai descobrir que nunca teve. Se defina em uma palavra. Perfeccionista. Rapaz. Eu acho que, assim, eu gosto muito de organizar os meus arquivos, documentos em pastas, formatação de petição. Eu olho, leio, releio para ver se está ok, se está certo, até poder fazer o protocolo. Então, assim, eu reviso tudo e tem que estar tudo certo e de acordo. Então você é aquele cara chato. Sou chato, bem Então chato. é um perfeccionista Principalmente chato. com formatação de petição. Muito chato. Isso é Mas- importante para advogado, né? Tem que ser, não tem O dúvida visual para o disso. advogado, ele é essencial. Ah, legal. Doutor, vamos lá. Agora a mesma coisa contigo. Me conta um pouco sobre você. Olha, Pode ver que agora não precisa nem chamar de doutor, agora é você. exatamente. Pô, futebol, Eduardo. Futebol Eu você não- tem que... Eu não curto. Eu pensei que ia falar, sou vascaíno. Desculpa, Vascaíno. Meu time é a seleção Flamengo, né? E tem como cortar? Não, né? Ó. E flamenguista desde pequeno, né? Graças a Deus. Tomei essa decisão correta também. Mas na história profissional, Wesley, e obrigado por perguntar isso, eu me conceituo assim, me defino como sendo um entusiasta, né? Porque, muito embora aqui o Marcelo, realmente sou jovem, tá, pessoal? Sou jovem, mas eu digo que sou um jovem que tomou decisões corretas. Sim. Tivemos, né, escritórios há anos no estado pandêmico, na pandemia lá em São Paulo. Trabalhamos com a parte de energia fotovoltaica, mas já com bastante ênfase, né, no direito civil em si. Até porque o direito civil, ele engloba isso tudo, né? O direito imobiliário está englobado pelo direito civil. É uma vertente dele. Até porque tudo que rege os condomínios edilícios está dentro do Código Civil. E nós sempre estivemos, né, até em relação a leilões, né, nós sempre estivemos ao lado do credor condomínio, né? E quando nos deparamos com esse mercado amplo, que sai uma próxima conversa do leilão de imóveis, a gente acabou também se direcionando. E por isso também, depois de muitos anos atuando na parte do direito imobiliário, hoje a gente pode falar que nós somos os especialistas na parte de imobiliário, na parte condominial, na parte de recuperação de crédito, na parte preventiva. Com essa cut branca igual ele tem, ele não vai pra praia, não pratica um esporte de praia, ele não pratica nenhum... A pele de quem passa até hidratante Não, na pele. isso se ele falar o nome dele, tu vai falar assim, pô, é nome de rei, é nome de príncipe. Você acredita que eu jogo futevôlei? Rapaz! Futevôlei, mas aí tá, o meu erro é que eu jogo à noite. Aí Você não ia falar que segura jogando guarda-sol, porque, pô, com essa pele aí não era tá possível. vendo? É igual a minha idade, nem tudo é o que parece. É verdade. Tá vendo? Não quer dizer que você não pratica, quer dizer que você tem um bom dermatologista. Pode ser. Então, vamos lá, a palavra que te define é? Entusiasta. Entusiasta, porque tudo que eu faço e com que eu me comprometo, sobretudo aquilo que eu tenho a oportunidade de trabalhar com os condomínios, você, síndico, profissional orgânico, é porque eu sempre intenciono entregar soluções inovadoras. Interessante. Tá? Porque, como eu disse, o Código de Processo Civil, todas as leis que o acompanham, direito material, eles nos dão um paradigma muito grande. Mas eu vejo, como entusiasta e que gosto muito de estudar, participo de comissões da OAB, da ABAME, eu gosto de entregar soluções inovadoras, né? Porque muitas ferramentas, naquela analogia que fizemos, Wesley, ainda estão sendo utilizadas de forma inadequada. Existe uma ferramenta melhor. Sim. E por isso que eu me conceituo como sendo entusiasta, porque eu gosto de entregar a solução inovadora para o Você sabe por que eu pergunto sobre a vida por trás da pessoa? Como que é, o que trouxe ela, o que é da vida pessoal? Porque nós tivemos umas respostas bem interessantes aqui. Nós tivemos uma pessoa aqui, um advogado também, que ele estudou gastronomia e ele mudou a vida dele saindo da gastronomia, indo pro direito. Nós tivemos outro advogado que ele era entregador de carne.
que hoje o cara é o presidente da comissão da OAB de Direitos Humanos. Quer E dizer, no mesmo local onde ele entregava a carne, que ele entrava pela porta dos fundos, hoje ele vai lá. nós tivemos, Pra ser o palestrante. nós tivemos uma coach aqui, que hoje dá palestra na NASA, que é a Marta Rossini, Caramba. que ela contou a história dela, que o primeiro salário dela foi comprar um travesseiro pra ela e pra irmã, que ela não tinha, e que o feijão que ela comia tinha barata na casa dela. Caramba. Então, assim, existem tantas histórias Maravilhosa. por trás disso que a gente gosta de colher um pouco disso, entender um pouco da vida da pessoa. E é por isso o motivo da pergunta. E você quer ver que engraçado? O último parênteses sobre mim, você mencionou um ponto. Eu fiz durante alguns meses, poucos, fisioterapia antes de, né, De ingressar, adentrar a parte de direito, né? Da advocacia. Mas depois, o Wesley Marcelo, que eu descobri Que não só dava em dinheiro. Só em uma mão É. tem 36 ossos de nomes diferentes. Eu falei, eu não quero. É melhor você fazer direito, porque só tem poucas leis Eu no Brasil. Eu duvido se foi por isso ou foi pensando no dinheiro também. Eu acho que em um determinado momento você pensou igual eu. Eu amo educação física. Mas a engenharia dá muito mais dinheiro. É verdade. É verdade. Mas os nomes são mais difíceis. Por exemplo, artigo de lei é artigo 37 do Código de Processo Civil. É tal. Agora, Isso você decorou. Agora o nome dos ossos, não. é difícil, é difícil. Marcelo, o que eu tô achando hoje é que você... Eu acho que você tá um pouco tímido hoje. Hoje? Eu acho que você tá um pouco tímido. Eu tô falando pra caramba, tô perguntando. Sim, Os caras sim. já falaram até da vida pessoal deles. E eu tô sentindo que você tá querendo fazer perguntas, mas ainda não fez. Sim, a gente não Eu pode... quero fazer que você faça duas perguntas agora. Pense em duas agora. Agora? Beleza, já pensei. Duas? Duas, já Porra, pensei. cara. Apresenta isso aí que eu vou embora. Então vamos lá, doutores. Tem duas. Na verdade, assim, eu sei qual é a resposta, mas como a gente está fazendo um podcast, as pessoas em casa às vezes não sabem essas informações. Eu gostaria de fazer duas perguntas para vocês. Primeiro, prescrição de dívidas de 5 anos, Interessante. tá? E forma de parcelamento judicial. A gente deu entrada no processo, aí a gente está lá junto com o juiz para fazer um acordo, aí o síndico diz, tem que pagar à vista. Aí o morador fala, não, eu quero parcelar em 20 vezes. Qual é o normal? Casa Bahia? Às vezes não, às vezes já teve gente que pediu para parcelar em 50 vezes, 100 vezes. Então, e qual seria a normalidade? Então, essas duas perguntas. Primeiro, prescrição, 5 anos, depois disso a gente tem como cobrar, e a forma do parcelamento judicial. Quem vai responder qual? Acho que Cada um o Júlio responde é o uma. melhor indicado para falar sobre prescrição. Ah, então Esse beleza. cara é muito fera. E essa daí, Marcelo, é aquela famosa pegadinha pro síndico. Né? Opa! Porque a maioria, né, assim, muitos têm dúvida, né, em relação ao prazo prescricional, né, Sim. da pretensão de você vir a cobrar aquela inadimplência de forma judicial, Entendi. Correto. tá? A dívida condominial, síndicos e síndicas, lembrando que isso tem muito a ver com aquela nossa última conversa da famosa ação de execução de título executivo extrajudicial. Sim. Que você entra com a ação, ele é citado para pagar em 3 dias úteis, se não pagou, penhora, avalia e leilão do imóvel. Perfeito. E por que tem a ver? Por que estão intimamente ligados? A contribuição condominial, ela sempre estará prevista, é invariável isso, sempre estará prevista na convenção ou na ata de assembleia, né, que teve aquela pauta de votação. Perfeito. E o Código Civil, quando você vai lá no artigo 206, tá, parágrafo 5º, você vê que o prazo para cobrar uma dívida aposta, ou seja, que exista em um contrato, que a natureza da convenção basicamente é um contrato institucional, Sim. ele prescreve em 5 anos, tá? Então, síndico e síndica, muita atenção. Você tem o prazo de 5 anos de hoje para trás para poder cobrar aquela inadimplência que já está vencida daquele determinado inadimplente. Não é isso? Venceu 5 anos, Venceu 5 o anos. síndico não pode mais cobrar, mas ele continua sendo inadimplente. Ele continua não podendo participar da assembleia, não é isso? Isso aí é um tema. Esse tema polêmico. Esse tema É polêmico. É polêmico pelo seguinte caso. O Superior Tribunal de Justiça, Sim. ele já consolidou um entendimento de que quando a dívida prescreve, nem sequer extrajudicialmente você pode continuar cobrando, Rapaz. tá? Então ele não pode sofrer nenhum tipo de sanção.
Exatamente isso. Então, assim, está se caminhando, Sim. né, para o entendimento, mas nada consolidado ainda, Entendi. tá? Então, vai muito ali também... Então de uma continua com- sem poder participar da Assembleia hoje. Por enquanto. Por enquanto. É complicado. É complicado. É complicado, mas a ideia é que, prescrito, né, se você, síndico e síndica, quiser adotar uma postura mais cautelosa para se evitar a judicialização, porque você faz uma assembleia, não deixa aquele cidadão participar, aí vem uma ação judicial e anula a assembleia. Então, talvez numa postura cautelosa, Sim. prescreveu a dívida, eventualmente deixo votar. Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo, dentro desse assunto. Já que é polêmico, eu queria opinião pessoal. Porque eu gosto de polêmica para dar opinião pessoal. Queria a opinião pessoal de cada um de vocês. É certo ou errado? Vocês acham que isso é justo ou não é justo? A pessoa continuar sofrendo as sanções de participação de assembleia ou alguma coisa, mesmo depois da prescrição. Queria a opinião de cada um. Opinião pessoal. Pessoal, sem aqui falando Júlio. Não, Júlio. Sim. Júlio falando, Marcelo, a minha opinião é o seguinte, que já que o condomínio, ele simplesmente não pode sequer mais judicializar aquela cobrança, e já há entendimento de que nem a cobrança extrajudicial você pode fazer, porque você ali está exercendo uma pretensão de receber e exigir aquela dívida prescrita, eu acho que seria o melhor, então, já que isso, pessoal, por quê? Culpa da instituição condomínio. Foi omissa. Que demorou 5 anos para poder cobrar uma inadimplência. Então, adotando a postura cautelosa e, convenhamos, né, equilibrada, que se deixe, né, votar o inadimplente, que aí talvez já não possa mais caracterizá-lo, né, como inadimplente. E Eduardo, Eu qual a sua opinião? compartilho dessa mesma opinião do Júlio, porque faltou diligência do condomínio. Ele teve 5 anos para executar aquela cobrança, não fez. Por quê? Você entende? Então, não tem como penalizar aquele condômino ad eterno. Né? Prescreveu, não posso cobrar judicial nem extrajudiciário, vai ficar devendo a vida inteira, não podendo participar da Assembleia? Sim. Então eu acho que... Eu tenho Não, certeza não que o me Marcelo... pergunte, Wesley. Não me pergunte, Wesley. Não Eu tenho me certeza pergunte. que o Marcelo é o cara que vai criar polêmica nisso. Marcelo, o que você acha, Marcelo? Eu sabia que você ia perguntar isso, cara. Eu confesso que eu fiquei curioso. A gente tá até agora, Eu realmente, tô querendo eu ser também muito fiquei. enérgico com isso. Eu vou dar minha opinião como síndico e como morador, tá? Pô, imagina, eu pagando minhas parcelas certinho durante todo o período que eu moro no meu condomínio, e a gente teve passagem, obras, e a pessoa ficou vários anos sem pagar. A gente tá falando assim, foi 1 ou 2 parcelas, ficou legal. Mas um cara que, de repente, o nosso condomínio, vamos supor, 10 anos, o cara ficou os 5 primeiros anos sem pagar. Quem bancou isso tudo para esse cara? Foram os condôminos adimplentes. Aí depois o cara ainda, né, prescreveu, né? Caducou, não, prescreveu. Aí o cara ainda fala assim, eu gostaria de ter um recibo de quitação. Porque eu estou vendendo a minha unidade, eu gostaria de mostrar que eu estou quitado. Já aconteceu isso no condomínio, eu não dei. Porque na minha cabeça, enquanto o juiz não falar todas a última instância e falar que ele não é mais inadimplente, eu não vou entregar documento nenhum de quitação, porque enquanto eu estiver lá devendo, quando o cara chegar para mim e falar assim, cadê a declaração de quitação? Faz, então tá faltando algumas parcelas. Eu não posso cobrar, mas eu também não preciso entregar uma declaração de quitação a partir do momento que não está quitado. Então, no momento, você está me dizendo que você acha que você é contra isso, que ele Eu sou deveria... contra. E você é contra, e você acha que ele deveria, já que ele quer ter o direito dele de Como volta, síndico e como ele vai lá e condômino, paga. Ele paga, sim. Ele vai lá e paga, mesmo não podendo mais ser cobrado Eu não judicialmente. posso cobrar mais. Mas você não acha que Mas eles têm eu acho razão, que o erro não foi do morador mais? O erro passou a ser do condomínio que não cobrou? Sim, mas uma coisa é culpa, outra é o dolo. Tudo bem, mas o condomínio se omitiu cobrar. Mas Ele o cara foi tinha que pagar. negligente. Mas o cara, durante 5 anos, o cara ficou tomando banho, o cara ficou lavando o carro. Pega um taco de beisebol aí pra eu discutir com o Marcelo, que não vai dar pra ficar na mão, não. Então, aí o cara tá lá durante 5 anos, usufruindo todo o condomínio, subindo e descendo o elevador, passando Usando na portaria. a portaria e tal. Esse é um tema bem polêmico. Então, assim, eu, como pessoa, tá? Assim, se fosse 1 ou 2 parcelas, legal. Agora, dependendo, teve um condomínio nosso que tinha um débito de 12 milhões. 5 milhões prescrito. Imagina quanto os adimplentes sofreram por causa desses inadimplentes. E agora você bonzinho com eles? Não, você não. Entendi. Eu cobraria tudo, não deixaria participar da Assembleia e vou perguntar para o corpo jurídico, vem cá, eu posso deixar o cara
não participar? Pode, então não vou deixar participar. Tá certo. E- Ô, Marcelo, só respondendo a tua segunda pergunta sobre o parcelamento que você mencionou, Sim. né, judicial, extrajudicial, existem esses dois caminhos, né, o judicial e o extrajudicial. Depois que a ação já está judicializada, no caso a execução, o devedor, ele pode, sem perguntar, fazer o Sim. parcelamento compulsório, que é aquele 30% de entrada, o Sim. restante em 6 parcelas, o artigo 916 do Código de Processo Civil. Ele não precisa nem Perfeito. perguntar se pode. Ele vai lá e faz e paga. O síndico não tá, não quero aceitar, não. Sim. Vai ser obrigado a aceitar. O outro parcelamento é o extrajudicial, que você chama o devedor para conversa. Olha, Sim. vamos fazer um acordo aqui de X parcelas, e isso aí vai ser definido entre o síndico. O que seria melhor? Parcelamento. É o mais comum é esse, Sim, tá? verdade. E aí você faz um acordo, coloca nos autos, pede a suspensão até a quitação ali daquele débito, Sim. e depois o processo termina. Aí, Mas aí esse não tem é o período estipulado, né? Pode ser 1, 10, 20... de parcelas? De parcelas. Isso aí vai ficar de acordo, com o síndico. Assim, jamais desconto. Você tá? acabou, Já, Parcelamento. agora já. Que, Liberou atenção, Não, ele cara. já falou que o cara parcelou a dívida, agora eu tô mais tranquilo. Eu tô mais tranquilo agora. Fala, Não doutor. quero ser polêmico, não, mas posso... Pode ser, mas só é pra ser polêmico. voltar? Se não for, a gente tenta ser por você. vai lá. Exatamente. Que quando a gente não consegue, tem o que vem. É exatamente isso. Mas o primeiro é isso que o Eduardo falou do parcelamento. O primeira hipótese é um parcelamento compulsório, né? Não há nem que se discutir, né? Ele Perfeito. pode, é uma prerrogativa, né? Do devedor, seja de qualquer setor que seja. Devedor pode ali numa ação de execução, né, faz esse parcelamento compulsório. Mas voltando aqui naquela parte, né, que Sim. ficamos animados aqui também. E também, né, sendo fiel ao que disse sobre mim, sobre a questão de ser entusiasta, né, sobre entregar soluções, tem, Marcelo, soluções para isso. Você quer ver uma coisa? Fala pra mim. O primeiro, eu achei que você foi cirúrgico quando você falou a questão da culpa e do dolo. Né? Sim. E isso, os síndico e síndica, você precisa tomar cuidado, porque isso, você que está aí eventualmente protelando, né, seja por qualquer motivo que seja, a distribuição daquela ação judicial, uma postura mais ativa em um ambiente extrajudicial, como por exemplo uma notificação, você poderá eventualmente ser, né, direcionado a você uma ação judicial por conta da sua omissão. Perfeito, Sim. é isso aí. Não é isso, É isso, Marcelo? com certeza. Então você não pode ficar inativo e Alguém inerte. tem que pagar. Alguém tem que pagar. E quando se prescreve de um lado, existe um caminho outro. Né? E lembrando que, quer ver, Marcelo, isso é muito curioso. Muito curioso porque os síndicos e as síndicas não fazem isso. Né? Mas talvez também por uma questão de desconhecimento. Uma ignorância, não no sentido, né, de demérito, mas no sentido literal da palavra, de ignorar. sim, né? Você pode, por exemplo, já antevendo que diversas parcelas, né, Marcelo, mensais, está sendo ali alcançadas pela prescrição, muitas pessoas, né, Eduardo, desconhecem que você pode, através de uma notificação extrajudicial, salvar muitas que estariam ali a ponto de prescrever. Isso por quê? Rapaz. Isso é interessante, não é? Interessante. Você sabia disso? Não. Por quê? Você notificando extrajudicialmente aquele inadimplente para provocá-lo a manifestar-se e ele respondendo e, paralelamente a isso, reconhecendo a existência daquela obrigação, você interrompe o prazo prescricional. Ou seja, Marcelo, aquilo que estaria para se vencer começa a contar desde o início. Começa a contar os 5 anos. Tudo de novo. Interessante. Tudo de novo. Isso é interessante, né, Eduardo? O que você acha? Assim, pessoal, existem diversos caminhos que muitas assessorias não caminham, não fazem, né? Seja porque talvez não sejam especializados naquela área, talvez aquele contencioso de massa que o escritório pega aquele negócio de condomínio, começa a fazer e tal, faz trivial mesmo aquilo ali. O nosso escritório, como a gente costuma chamar, a gente entrega soluções tailor-made, né? Que é aquelas sob medida, né? Soluções sob medida. Então, a gente sempre entrega para os nossos clientes algo específico para aquilo que ele está precisando. A gente não faz Ctrl-C, Ctrl-V de petição para incluir, troca nome, não. A gente entende... Não são advogados de chat GPT. Não, a gente entende a dor do cliente e a gente entrega exatamente aquilo que ele está precisando. Então, existem soluções, como o Júlio falou, que poucas pessoas conhecem. Porque a gente sabe, né, Marcelo, que às vezes o condomínio está passando por alguma situação,
tem outras prioridades. É muita coisa. Gerir um condomínio né, é complexo, porque você tem ali uma... Né, o Marcelo também quer ouvir sua opinião. Ali é um cenário complexo com várias situações interdisciplinares. O síndico, ele precisa estar, né, ciente de que ele vai ter que lidar com vários setores, né, de atuação interna no condomínio. Então, isso daí, né, que o Eduardo muito bem colocou, essa solução, muitas das vezes não é adotada pelo condomínio, porque ficam naquela questão, está fazendo uma transição de jurídico, ou não tem o jurídico, mas está tendo uma obra de fachada, uma questão de infiltração, então você vai deixando. Só que antes da ação judicial, você pode adotar essas posturas extrajudiciais e você acaba salvando. Então, né? vamos lá. Só para resumir, até virar um corte para você poder explicar isso de uma forma bem resumida para o síndico. Se estiver vencendo o prazo daquelas parcelas já, de você conseguir cobrar aquelas parcelas de forma judicial, e você não tenha feito nenhuma notificação ainda, através de um escritório qualificado, e ele executar uma notificação e a pessoa, o devedor, reconhecer aquela dívida de alguma forma, automaticamente volta a contar o prazo do zero. Está interrompido o prazo prescricional. Então, volta a contar desde o zero. Acho que é inovação de dívida, é isso? Não, isso aí é uma hipótese de interrupção da prescrição. Entendi. Né? Por exemplo, aquela lei que a gente falou do estado pandêmico, ela suspendeu. Então, suspende. Quando volta a ser computado, é de onde parou. Só isso já vale o episódio. A interrupção, ela retroage do zero e começa a contabilizar os 5 anos de novo. O Marcelo falou uma questão que costuma ser muito polêmica, que é a novação de dívida. Sim. Isso é bem polêmico, às vezes o condômino tem uma dívida e ele faz um acordo, muitas vezes as pessoas entendem que aquilo se novou. É uma outra dívida que aquela morreu e agora eu posso, tô quite, tô adimplente. Depende muito, né? Isso aí vai depender muito do tipo de acordo que você está fazendo, cláusulas contratuais. É o contrato. Tá? É o contrato. Então, assim, tem muitas questões polêmicas, porque às vezes o contrato está ali, você não teve acesso ao contrato, você não sabe que estão nas cláusulas contratuais. Ele não pode votar porque ele está inadimplente, mas às vezes teve uma inovação da dívida. Então aquela dívida morreu e passou a vigorar uma nova dívida e ele pagou lá a primeira parcela, em regra está quite. Mas isso é um entendimento que é bem polêmico. Mas, em geral, não há inovação, porque você não está extinguindo a dívida anterior para que uma nova seja constituída. Perfeito. Você está simplesmente fazendo um acordo, deslocando as vencidas para torná-las vincendas novamente, né? Entendi, então, não há perfeito. ânimo de inovar. Então, simplesmente um parcelamento do vencido. Então, no meu condomínio, teve Rapaz, eles são tão bons que eu que não entendo nada de direito tô entendendo, cara. Teve um condomínio que estava inadimplente, né? Ele fez um acordo, faltando 15 dias para a Assembleia, pagou a primeira parcela e queria participar da Assembleia, dizendo que estava em dia. A gente falou assim, não. Você, na verdade, você não é. Você continua inadimplente apenas com acordo. Você vai pagar para frente. Mas porque no contrato, às vezes, não estava escrito. Mas poderia ter uma cláusula no contrato que tornava ele apto a votar durante... Então, se tivesse uma cláusula, ele poderia. Sim, mas né? eu não acredito que um síndico assinar depende muito das disposições contratuais. Mas geralmente não acontece dessa forma. Né? Tá. Gente, eu quero mudar o tema, porque a gente está se estendendo muito, até porque é um tema muito abrangente e tem uma dinâmica muito grande. E se a gente parasse só para falar disso, daria mais 1 hora de programa. Só que eu prometi pro pessoal de casa que eu também ia falar sobre como se proteger de assembleias que sejam mais conturbadas, mais polêmicas, tanto previamente, né, a precaução, e atitudes de proteção durante e depois dessa assembleia. E eu queria saber de vocês quais são as medidas de proteção que um síndico pode tomar. O síndico que está agora assistindo a gente, ele pode tomar previamente, durante a assembleia e após a assembleia. Vamos lá? Isso é interessantíssimo. Opa, então, que bom. E o Marcelo vai poder concordar com a gente. Ou não, o Marcelo é polêmico. Hein? Não, mas eu acho que essa é Não, o script já está pronto aqui na minha cabeça. Marcelo já está criando já está aqui pronto. Na tua pergunta ele já começou. Já viu a janela abrindo. Já vi. Mas, Marcelo, essa eu vou me arriscar. Sim. A assembleia é sempre emocionante. Opa! Não é isso? Até para dar notícia boa. Exatamente isso. É emocionante. Então... essa pergunta foi maravilhosa porque o que a gente costuma fazer, né, Eduardo, e dizer, assessorar os nossos síndicos e síndicas, você que está nos assistindo, como que a gente conduz você para uma assembleia que desde já você consegue antever que ela será uma assembleia problemática, uma assembleia
emocionante, né? Gostei dessa palavra, emocionante. Não é? Emocionante. E saber como eu uso um jargão, eu sempre utilizo isso. Emocionante. É emocionante. E isso, síndico e síndica, você já consegue, você tem elementos informacionais suficientes para saber o que vai ser um pouco mais tranquilo, o que vai ser aquela coisa, né? Enfim. E o que a gente costuma fazer? Isso é uma coisa muito interessante porque eu já afirmo aqui para vocês. É uma dica. É uma dica. Pega a dica. Olha a dica. Eu garanto a vocês que fazendo e aplicando isso para assembleias pontuais, até para não envolver custos adicionais, você conseguirá reduzir, se não 100%, vamos colocar, Eduardo, né, uns 95% dos ânimos, tá, Wesley, daquele condômino que sempre causa um problema na sua assembleia. Aquele que levanta a voz, aquele que começa a ofender, que começa a desmerecer você. Inclusive aquele que às vezes é quase parte para as vias de fato, se isso não acontece, né? Verdade. E o que está à disposição dos síndicos e síndicas de vocês, para vocês poderem fazer? Se vocês vão no artigo... Vocês me permitem falar aqui o artigo? Posso? Claro. Artigo 384 e artigo 405, ambos do Código de Processo Civil, e juntamente com o artigo 399 do Código Geral de Normas da Corregedoria Geral de Justiça, na parte extrajudicial, vocês verão que tem à sua disposição, por isso que eu falei, Marcelo, que o processo civil é uma grande caixa de ferramentas. Sim. É só saber usar. Pega a ferramenta certa que vai dar certo. Você tem a condição de convidar para participar da sua assembleia um tabelião de notas. Ué? Você sabia disso? Não. Que um serviço de cartório extrajudicial pode comparecer com você, síndico e síndico. Mas você paga por isso? Você paga por isso. Você paga por isso. Não, pensei que era gratuidade. Não. Você paga por isso. Não, que a gente faz, dependendo da Assembleia, a gente faz. Não, eu já estava ficando feliz já. Falei, não vou pagar mais. Exato. Não, vai ter que pagar os serviços cartorários, emolumentos, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, nada, tá, pessoal? Nada estratosférico. Você vai conseguir, tá? Sobretudo naquela assembleia que você já sabe que vai ter alguma coisa. Sim. Então você leva um tabelião de notas, que ou irá ele próprio presencialmente, ou uma pessoa por ele delegada. Sim. E sendo delegado os poderes que a ele foram concedidos por lei, é como se ele estivesse presente. E o que acontece? O tabelião de notas, Wesley, quando ele presencia fatos, quando ele ouve falas, e quando ele constata a forma pela qual os fatos se desenvolvem, tudo que ele colocar posteriormente numa ata chamada ata notarial de constatação, aquilo ali tem fé pública. Ou seja, presumidamente verdade. Para aquela pessoa que eventualmente quiser vir com uma anulação de uma assembleia, uma ação anulatória, ele vai ter muita dificuldade. Porque aquilo ali tem fé pública de que aconteceu daquela forma como o tabelião colocou. Com isso, a pessoa pensa duas vezes antes de xingar. Ai, você chegou no ponto. Né? A pessoa pensa duas vezes antes de ameaçar. Exatamente isso. A pessoa, Marcelo, ela parece que você nem a conhece. Sim. O condômino, ele simplesmente é da água para o vinho, né? Pegando aqui leão virou ovelha. Exatamente. Quando inicia a assembleia e você avisa da presença do tabelião, as pessoas já se olham, meu Deus, o que é isso? Vou ficar quieto. Verdade. E fica. Recentemente, né, a gente... A pessoa não entende qual o risco que ela está correndo. Exatamente. Né? E recentemente a gente utilizou em 2 assembleias, 2 AGOs, o tabelião. Rapaz, deve ser muito legal. Porque a gente sabia que iam ser 2 assembleias difíceis, né? Uma de um condomínio de 250 unidades e outra de um condomínio de 910 unidades. Exatamente. Eu fui chamado para uma assembleia, deixa eu dar um caso aqui, para tornar até mais dinâmico, um exemplo de uma assembleia emocionante, como você disse. É emocionante. Eu fui numa assembleia para apresentar uma obra que eu tinha sido convidado para poder concorrer com outras 2 empresas. Eu ia apresentar a obra e aí daqui a pouco começou a assembleia, tinha começado a assembleia. Demorou mais 1 hora e pouca atrasada para começar a assembleia e as pessoas discutindo e tal. Aí o síndico pegou o microfone e falou assim, vamos começar, vou ler a ata, faremos a leitura da ata da assembleia anterior e tal. Aí uma pessoa assim, 1 minutinho, eu posso falar uma coisa? O quê? Aí levantou, pegou o microfone, foi lá pra frente e falou assim, nós não aceitamos uma assembleia feita por esse síndico, isso. Acabou a assembleia, vamos todos embora. Todo mundo levantou e foi embora. Acabou a assembleia. O condômino fez isso? Legal. Aí se o presidente ou o secretário continuar, vai votar o aumento dele para 100%, vai aumentar tudo, votação ele vai ganhar. Os moradores encerraram a assembleia e foi todo mundo embora. Pode, mas não ficou ninguém. Então, mas se o presidente e o secretário continuarem?
Cara, Ele foi- pode votar o que ele quiser lá e ele com Eu voto olhei, único ele eu- ganha tudo. eu Que é olhei- condômino Sim, também, na maioria das vezes. Eu né? olhei e eu fiquei assim, o que eu vim fazer aqui? Eles não estão nem conseguindo se entender. Como é que eles querem fazer uma coisa chamando uma empresa pra vir falar uma coisa que eles não conseguem se acertar entre eles, cara? Você alheio à história, não sabia. Não entendi nada, não sabia o que fazer, eu fiquei parado assim, aí eu cheguei no Surpreendente, síndico, falei né? assim, Surpreendente. síndico, eu posso ir embora? Aí ele falou assim, eu também não entendi muito o Acho que que deu ruim. aconteceu. Acho Eu que não deu entendi ruim. muito o que aconteceu. Isso. Eu falei, não, eu vou embora, qualquer coisa você me avisa. Eu fui embora. Então, o Dr. Júlio falou, né, da Assembleia emocionante. Pra quem foi emocionante, agora eu lembrei. Teve umas férias que eu fui tirar em Natal, eu fui andar em bugre, aquele bugre nas dunas. O cara perguntou pra mim, com emoção ou sem emoção? Até hoje, eu me arrependo por ter falado com emoção. Agora eu entendi por que emocionante. É a pergunta. Entendeu? É porque é uma emoção pura, né? Você nas assembleias aqui no Rio de Janeiro, quando você não toma os cuidados Por certos. que você não usa isso agora quando for começar uma assembleia? Tu fala assim, pessoal, e aí, é com emoção ou sem emoção? Mas normalmente já é com emoção. Não existe assembleia sem emoção. Não E quem existe. fala que não tá mentindo. Não existe. Até pra você dar notícia. Né? Outro dia eu tava até com o Fernando foi filmar a gente pra dar uma notícia boa no condomínio. Ele vai tenso, né? Ó, eu quero um corte do doutor Eduardo falando o que o doutor Júlio falou. Olha pra câmera e fala pra câmera da chamada do tabelião. Fala pro pessoal de casa, vai. A chamada do tabelião? Pra convidar. Síndico e síndica, antes de iniciar uma assembleia, seja ela geral, ordinária ou extraordinária, você verificar que vai ter problema, porque previamente você sabe que vai ter ou não. Entre em contato conosco e que a gente vai poder ajudar nessa questão do tabelião, para que o tabelião consiga acompanhar essa assembleia do início até o fim, para que não haja qualquer surpresa em relação à sua pessoa, principalmente. Olha só. É. Eu já vou chamar agora, já. Próxima apresentação que eu vou fazer, eu vou chamar eles também pra isso. Sim. O que vocês acham? É uma grande defesa. Não, eu acho isso maravilhoso. Inclusive, até porque vamos poder somar muitos esforços, né? Sobretudo com alinhamento de propósitos. Verdade. E que isso é especial para o síndico e síndica. Por que eu falo isso para vocês, pessoal? Isso é muito importante. Isso é uma proteção política a vocês. Sim. Sobretudo você, síndico e síndica orgânico, a gente sabe que após a Assembleia você vai estar ali. Então, essa proteção política, porque você vai evitar excessos na Assembleia. Mas essa é uma dica de durante a Assembleia. Na verdade, é uma prévia. É a prévia, com mas aplicação com futura. aplicação futura. Que é na Assembleia. Isso. Além disso, durante a Assembleia, me dê pelo menos umas 2 ou 3 dicas, cada um dá uma dica do que ele pode fazer para se resguardar durante a Assembleia. E depois eu quero uma ou 2 dicas de depois da Assembleia. Ah, isso é muito bom. Posso Vamos lá? começar, Eduardo? Vai, começa aí. Vamos lá. Olha, isso aí é uma das causas que mais justificam a anulação de assembleias. Marcelo vai gostar que eu vou jogar polêmica, hein, Marcelo? Vou jogar agora, hein? Marcelo, Joga se bola, prepara. joga ó, bola, minha joga mão, bola, minha mão. joga volta. Procuração. Sim. Procuração. Síndicos e síndicas, no ato de nomearem um presidente que irá presidir aquele ato jurídico, tenham em mente uma coisa. Coloquem as procurações, já que atenderam aos seus requisitos formais previamente previstos na convenção do condomínio, as coloquem na mesa e garantam que todos tenham acesso. Sabe uma coisa que muito legal que a gente faz a dinâmica? Quando tem, por exemplo, uma assembleia de eleição, Marcelo, uma assembleia de eleição existem as suas chapas, né? Uma se opondo à outra, né? A famosa oposição. Garanta que cada uma das chapas, isso é muito interessante, que é uma forma de você, naquela assembleia, garantir que ela seja rígida, né? E seguramente previsível. Faça com que cada uma das chapas tenham, isso gera um ambiente amistoso e de transparência muito grande, que cada uma das chapas tenham um representante que possa estar na mesa da presidência para que cada um deles fiscalize em conjunto, nada separado, todo mundo ao mesmo tempo, a validade das procurações. Uau, interessante. Isso é uma coisa que evita muitos problemas futuros. Entendi. Muitos mesmo. Porque a procuração, a sua eventual invalidez, né? Ah, a data estava errada. Quem assinou era inquilino. Legal, legal. Isso daí, você suprimindo essa possibilidade de fiscalização, você sujeita a sua assembleia. Porque se o pessoal autenticou durante a Assembleia, depois ele não vai poder recorrer dali, porque ele
eleger uma pessoa que estivesse ali na mesa pra verificar em full time aquilo dali, depois ele vai poder recorrer aquilo dali. E outra, exatamente. É isso? E outra coisa, exatamente, que a Assembleia é um ato uno. Sim. Então ela não é parcelada, ela é um Beleza. ato unificado. Então, até o momento da abertura, até a sua finalização, ela é um ato uno. Depois disso, não pode eu chegar, né, Marcelo, com uma procuração, olha, acabei de conseguir. Vai contabilizar meu voto. Não vai, porque é ato jurídico perfeito e acabado. Mas isso acontece, essa possibilidade, né, Marcelo? Me corrija se eu estiver errado, tá? Isso acontece se for uma eleição de chapas dentro do... que sejam orgânicas. Porque se forem chapa, uma concorrência direta... No profissional no profissional não teria a como não fazer ser isso. que tenha também, dentro do condomínio, pessoas querendo que uma empresa seja... Porque o e que a ele tá outra- falando é o seguinte, às vezes, eu sei disso que o Marcelo conversa comigo às vezes tem 4, 5 empresas concorrendo. Sim. Sim. São pessoas diferentes, empresas diferentes concorrendo. E aí não tem como cada um botar um representante na mesa, porque não vai fazer sentido. Mas é o que ele explicou agora, poderia ser aplicado. Por Sim. exemplo, ter um representante... eu gostaria que fosse a empresa tal. Aí ele pode ser o representante daquela empresa para poder estar ali na mesa fazendo aquilo, né? Pode Exatamente. ser? Pode ser. Pode. Até porque, inclusive, nessas hipóteses, o que a gente costuma fazer é convidar os condôminos. Porque isso gera transparência. Sim, Você chama os condôminos Chama a responsabilidade pra cima para deles participar também. ativamente. E sabe o que acontece? Eles não vêm. Vêm alguns tantos, mas a maioria não vem. Entendi. Então, isso registrado na ata de assembleia, ô Marcelo, dificilmente eles vão conseguir anular uma assembleia, porque não levantaram, não fiscalizaram, porque não quiseram. Isso aí. Ponto. Eduardo, Entendeu? mais uma dica então. Durante a Assembleia. Olha, importante. Durante a Assembleia, eu falo muito dos pares do síndico. Quem são as pessoas que estão com ele, principalmente o presidente da mesa, né? Você ter aquele contato, saber quem é o presidente, tentar colocar alguém ali de sua confiança, porque se ele sendo eleito ali no momento, para presidir a mesa, a gente sabe que o presidente é quem conduz a Assembleia. Então, se você tem um bom presidente Sim. que está do seu lado, ele vai garantir a ordem naquela Assembleia. Uhum. Né? E outro ponto também é que a gente vê isso acontecer em muitas assembleias, é que quando o condômino pede a palavra, pouquíssimas vezes ele é qualificado ali. Sim. A administradora ou coloca um condômino, Sim. né? E depois vem o outro condômino, não coloca nome, unidade. Bloca apartamento. Exatamente, porque dependendo do que ele fale, e você consegue identificar aquela pessoa, o que ele falou naquele momento, até mesmo futuramente para uma Até ação judicial, que responsabilizado. você consiga O responsabilizar. presidente da mesa, até voltando a um assunto que aconteceu em outra assembleia, porque às vezes eu como empresa, eu visito a assembleia para apresentar uma obra, explicar, fazer um parecer técnico, alguma coisa assim. Aconteceu do presidente da mesa dar um tempo cronometrado para que cada pessoa que quisesse levantar a mão e falar tivesse um tempo para aquilo. Isso é pertinente? Pode ser feito? Com certeza. Até porque o próprio nome é bastante intuitivo. Ele é o presidente Entendi. daquele ato. Então ele tem autonomia para Ele determinar tem que existe um autonomia, tempo fala pra assim, aquilo olha, ali. Pessoal que quiser fazer uso da palavra, cada um terão 5 minutos para expor suas ideias, suas falas. E, caso necessário, haverá a possibilidade de réplica. Tá, E a réplica terá 3 minutos. tá. Isso o entendi. presidente ele pode impor na Assembleia para muito bem conduzi-la. Entendi. Tá? Principalmente a AGO, o presidente da mesa é a figura fundamental para o Sim. síndico. Entendi. Por Eu isso que gostei são da os sua por dica isso que são também. os pares, entendeu? Achei O síndico, interessante ele sua precisa ter alguém de confiança e tentar colocar ele na presidência daquela AGO. Até porque presidente essa nomenclatura não é à toa, porque para ser presidente ele tem que ser votado por maioria. Exatamente. Exatamente. Então já começa por ali. Então, na verdade, o que ele disse é assim, faz essa questão que o presidente seja um parceiro, que seja um parceiro de ideologia política ali dentro do condomínio, de implantação, seja uma pessoa a favor do que você está fazendo. Só que ele é votado. Votado. Então, que não quer dizer necessariamente que, ele a vai pessoa que ele vai ganhar. Exatamente. que ele quer vai Exatamente. ganhar. porque Dependendo se- da sua popularidade como síndico, é muito mais fácil você... E eu vou dizer para conseguir você, eleger um Entendi. normalmente, né, quando a gente vai começar uma assembleia, quando eu vejo quem ganhou a presidência, eu já sei se o síndico vai ficar ou se vai sair. É verdade. Ali a gente já tem ali a gente uma já leitura. tem, já tem essa Exatamente, leitura. porque se você coloca Ali é o termômetro, né, presidente isso? oposto ao síndico, ele vai... Ele já sabe que o Já síndico vai sabe. sair. Exatamente. Exatamente. O tabelião, ele pode ser presidente? Não. Não, porque ele precisa, Esse aí, por isento. lei, ser
imparcial. Seria- E se ele for nomeado presidente, ele vai perder a imparcialidade. Seria muito interessante, né? Se ele pudesse. Que aí ele ia ser imparcial. Então, Mas ele seria Normalmente, parcial, né? né? Normalmente, nos condomínios onde eu tenho assessoria jurídica, eu sempre peço que o advogado seja o presidente da mesa. presidente. Até por causa do conhecimento de lei e da imparcialidade, porque ele também não está ali no dia a dia. Entendi. Isso é interessante. Então, dica prévia que nós demos foi a contratação do tabelião para poder, durante a assembleia, ele proteger vocês, síndicos, de qualquer tipo de emoções afloradas ali, nervos à flor da pele e atos que possam se configurar como até um crime moral, alguma coisa como essa, alguma ofensa. Durante, o caso da... Qual foi que você disse? Das procurações, Das né? procurações, de ter pessoas que autenticam as Possam procurações acessá-las, full time durante aquilo. E a sua dica do presidente sempre tentar ser uma pessoa que esteja a favor ou pareado com as ideologias e ideais do síndico naquele momento. E após a assembleia, quais são as medidas que podem ser tomadas para proteger tanto o síndico quanto aquela assembleia que foi realizada? Isso daí é uma coisa fundamental. Até porque o pós, né, é quando vem também as próximas emoções, não é isso? Exatamente. Então, uma dica que eu te dou, síndico e síndica. Quando você se utilizar de procurações, seja você ou qualquer outro condômino, as guarde. As guarde mediante digitalização das procurações e, posteriormente, as devolvam para aqueles que a apresentaram na ocasião da Assembleia. Mas digitalize. Aí você me pergunta, por exemplo, quer ver, Wesley, sem a pergunta que nos fazem. Não, mas... Quero até de você, mas se você já passou por isso. A pessoa fala o seguinte, não, eu não posso deixar minha procuração e nem deixar que você tire foto, porque tem dados pessoais do proprietário e meu. Só que elas se enganam aí, não é isso? Por quê? A procuração apresentada, ela é apresentada não perante um particular, mas ela foi apresentada para surtir efeitos em que momento e perante quem? A Assembleia Geral, Sim. que é o órgão de congregação máxima do condomínio. Então, a procuração não é uma relação interparte ali, é uma relação pública. Então, isso, inclusive, é exatamente uma das exceções previstas no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não existe isso de que, eu tenho que guardar, não posso deixar você ficar com a procuração por conta de dados pessoais. Não, pode, porque está na exceção que a própria lei previu. Tá? Então, você está praticando um ato jurídico que é necessário, por convenção, que você apresente uma procuração. Nesse caso, o condomínio ele tem que estar ambientado e qualificado também com a LGPD. Exatamente isso. Para que ele possa falar assim, não se preocupe, porque nós estamos, como que eu vou falar? Resguardados pelo conhecimento técnico da LGPD. Exatamente. E nós temos total autonomia e autoridade para poder Total. permanecer com seus documentos. Resolução número 2 de 2020 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O condomínio, por natureza, ele é um agente de tratamento de dados pessoais de pequeno porte. Então, ele tem o direito, por lei, e reconhecido pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a figurar e atuar como aquela pessoa que trata, aquele ente que trata dados pessoais. Porque, para manter o registro do proprietário, ele tem que ter ali uma ficha. E exatamente a procuração não vai ser diferente. Então, ele pode sim tratar os dados pessoais, mantê-los seguros e só apresentá-los caso haja uma determinação judicial ou para que instruir um processo judicial. E, voltando à dica, guarde as procurações, porque já anulamos a Assembleia, né, Eduardo? Várias assembleias por conta de problema de procuração que não deram acesso aos demais para fiscalizá-las, porque lembrem-se, é uma faca de dois gumes. Se o condomínio pode guardá-las, significa dizer que qualquer um da Assembleia pode fiscalizá-las no ato da Assembleia. Sim. E isso já derrubamos muitas assembleias com ação anulatória por conta disso. Aí depois notifica para apresentar as procurações e fala, não temos mais. Como é que você prova, então, que tiveram procurações? Mas tem um prazo para guardar? Vamos ser cautelosos e seguir o preço na lei? Guarda por 5 anos. Guarda por 5 anos. E eu vou além. O que foi? Todas as nossas atas, que para você também, não só Registrar. quando você vai registrando títulos e documentos, Você registra a gente junto. pode pegar, inclusive, as pessoas que assinaram. Exatamente. Você registra tudo, porque ali se torna um instrumento público
E qualquer pessoa que queira fazer, é só você chegar lá e tirar uma sua cópia. Entendi. Então a gente pega as procurações, a gente pega a ficha Mas, então de você anexa assinatura, as procurações junto com para registrar e fica lá. E fica registrado. Esse é o melhor cenário. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Assim, outro ponto Se perpetua. também... Boa, Eduardo. Fala aí qual é o outro. Magnífico. Outro ponto também de resguardo do síndico que é muito importante são os itens do edital de convocação e AGE. Legal. Porque às vezes existem itens ali que precisam de quórum qualificado. E às vezes o síndico não sabe, a assessoria jurídica de repente não viu ou não tem assessoria para olhar aquilo ali, a administradora também não sabe. Muitas vezes as pessoas, principalmente o síndico, não conhece a convenção do seu condomínio e coloca para votar um item com quórum qualificado. Então a pessoa mais qualificada para ajudar o síndico a montar é a assessoria jurídica, é mais do que a assessoria do administrador, Com então. certeza. Sem dúvida. O ideal sempre é ter uma assessoria jurídica dentro do Entendi. condomínio. Não, isso aí é... Entendi, Eduardo. Entendi. Legal a sua dica também. E a gente já pegou situações desse tipo, onde a gente precisou, não, esse item aqui não pode estar. Sim. Precisa de quórum qualificado. Legal. E aí, se aquilo vai para a Assembleia, aí, amigo, Sim. o pessoal levanta e... né? Então, deixa você fez a pergunta do pós. Pré, durante e pós. O pré, então vou falar um pouco do pré. O que eles falaram do pós e do dia da Assembleia é perfeito. A contratação de um tabelião, estar no dia. Mas você não quer ter problema no condomínio, no dia da Assembleia? Na verdade, o que foi falado aqui... Tranca os moradores em casa. Não, a Assembleia já está um turbilhão. Ali a Assembleia já vai ter. Se o cara já contratou um tabelião, é porque ele já sabe que vai dar problema. Já sabe. Mas por que vai dar problema? Aí a gente vai voltar. Eu vou fazer de trás de frente para trás. O que normalmente a gente faz? A gente grava as nossas assembleias. Bom. Importantíssimo. Todas as nossas assembleias, normalmente, as maiores, são gravadas. Você tem que ter o presidente e um secretário. Ou, no caso que o condomínio não tenha condição de pagar um tabelião, que contrate, que a gente sempre fala, o gerente condominial. A pessoa que está no dia a dia da administradora, tá? Essa pessoa que é o assessor da administradora, que está no seu dia a dia, ele sabe tudo o que está Mas ele não tem fé acontecendo. pública igual o tabelião teria. Não, mas a partir do momento que você grava e que você depois registra no título de documento, você passa a ter fé pública. Não é isso, doutores? O vídeo gravado... Não. O áudio, para a gente fazer uma ata, assinado pelo secretário e pelo presidente, e depois registrado no títulos e documentos. Sim, é mais fácil até levar no próprio tabelião de notas. Se ele não puder ir lá presencialmente, leva as gravações, ele vai escutar, Sim. ele vai confirmar, olha, ouviu o áudio tal, no celular tal, na hora tal, data tal, da assembleia realizada no dia tal, Sim. e confirmo que tudo isso que eu transcrevi aqui, ele faz uma degravação. Sim. E ele ali vai ter fé Vai pública. a transcrição daquilo que foi gravado. Ele vai degravar, vai ouvir, Ou ele passar vai- o papel e assinar, fé pública. Aí você tem um edital. O edital tudo começa pelo edital, porque às vezes a gente entra no condomínio, são feitas votações em assuntos gerais, sem exato. ter um item no edital para aquilo. Aí volta, você não tem uma auditoria prévia das suas contas e você não tem transparência dentro do seu condomínio. Então, assim, de trás para frente. De frente para trás, quer dizer, se você começa exatamente com as fórmulas certas, você trazendo transparência, as pessoas sabendo que vai ser votado naquele dia. Tem coisas nos nossos condomínios que a gente manda um regimento interno, que a gente manda com 15 dias e a gente pede para que as pessoas nos informem até 2 dias antes da Assembleia, por e-mail, quais são as mudanças para que a gente possa discutir aquele assunto, para que no dia da Assembleia a gente só vote. Se o síndico fizer o beabá certinho, Exatamente. seguir a cartilha, dificilmente vai chegar a esse ponto de ter um tabelião e vai ter uma briga lá na frente, porque tudo começou errado lá atrás. O cara, para chegar a esse ponto da briga, é porque muitas coisas, até aquele momento da Assembleia, deixaram de ser feitas. Para isso, contrata chamar. Estamos aí. Isso aí foi cirúrgico. Vamos lá. Concordo em número de grau. Nós temos muito assunto para falar sobre isso, Sim. mas infelizmente está na hora da gente encerrar. Eu sei que você de casa deve estar curtindo demais esse assunto. Se não está curtindo, eu tenho certeza que você deve assistir de novo, porque foi maravilhoso esse assunto. E não tem como não estar curtindo essa conversa de hoje. E o que eu quero conversar com vocês agora é o seguinte. Tudo que foi falado nessa mesa, ela tem embasamento jurídico por 2 advogados extremamente qualificados. E são advogados que eles vivem isso no dia a dia. Então, se vocês quiserem mais dicas como essa, quiserem mais informações como essa, os dados dele, todas as informações de contato vão estar na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo também tem nossos patrocinadores. São empresas incríveis que vocês precisam conhecer.
são empresas que estão nos apoiando nesse projeto, mas que muito mais do que isso, viraram amigos pessoais das nossas Sim, empresas verdade. e que a gente confia e convive no trabalho no dia a dia. E são pessoas que, eu não preciso nem falar, todos eles praticamente já trabalharam Em em algum condomínio condomínios nosso. que a gente Verdade. conhece e que realmente fazem um excelente trabalho. E eu quero convidar vocês também a conhecer essas empresas. E eu queria dar um último minuto de palavra para cada um deles, para que falasse diretamente com você, síndico. Qual câmera, Fernando? A da ponta? Para a câmera da ponta, eu queria que cada um tirasse um minutinho para dar um recado, seja sobre a contratação do seu escritório, seja um recado para o síndico, o que vocês quiserem antes da gente terminar. Beleza? Vamos lá. Síndico, síndica, né? Qual que é a minha última proposição que eu apresento a vocês? Tenham certeza, tá? Tenham certeza que a administração de um condomínio, né? Isso aqui eu falo por estar aqui lá do Marcelo também, para ele poder chancelar, eventualmente, né, Marcelo? Vamos ver se ele vai concordar. Mas a administração de um condomínio, seja na vertente jurídica, seja na vertente administrativa, contábil, de gestão de pessoal, o que quer que seja, não é o acaso, não é um regime lotérico. Sim. É uma métrica. Existem métricas, existem diretrizes a serem seguidas. E se você deseja, obviamente, ter acesso a essas métricas, né, de acordo com cada especialidade, chamar aqui com o Marcelo, nós, História de Advocacia, você precisa ter uma autoanálise e uma já pré-determinação de que somente alcançará previsibilidade e segurança jurídica através de uma contratação de um escritório de advocacia ou, por exemplo, de uma empresa de síndicos profissionais, de administradora de condomínios. É somente assim que você vai conseguir acessar isso. Porque, como a gente falou, é um complexo de coisas, né? Então, para que você consiga englobar tudo, você precisa, né, de uma advocacia, falando agora aqui, né, na parte jurídica, de uma advocacia especializada, porque senão poderão haver surpresas. Porque existem métricas, o Código de Processo Civil é amplo e existe a ferramenta perfeita para o seu condomínio, seja em qualquer tipo de vetor. Tá bom? Então, eu me coloco à disposição de vocês, né, para o que for necessário. Nossos contatos vão estar na tela posteriormente e, eventualmente, querendo entrar em contato, estaremos aí completamente à disposição. Chancelado. Olha aí. Chancelado. Já tá dito, né? Não preciso nem... E aí, doutor Eduardo? Síndico e síndica, complementando meu sócio Júlio, a gente sabe que a sindicância é algo de muita responsabilidade, né? Desde o momento que vocês são eleitos para aquele encargo, muitas coisas irão acontecer, muitos ataques, a gente sabe disso. Então, seguindo todos esses passos que o Marcelo disse, né, do início, fazendo tudo direitinho, não tem como errar. Claro, tem que ter uma assessoria jurídica especializada para verificar ponto a ponto, para saber se tudo aquilo ali está dentro da lei, se está certinho, porque às vezes pode passar uma situação que aos olhos do síndico, ou até mesmo do conselho, ninguém verificou nada de errado, mas a assessoria jurídica ela vai conseguir dizer, tá certo, tá errado, vamos seguir por aqui, esse caminho, vamos seguir por aquele. Então, imprescindível uma assessoria jurídica. E qualquer coisa, pode falar com a gente. Estamos disponíveis. Olha, eu vou quebrar um pouco o protocolo que a gente faz aqui, mas eu quero agradecer, apertar a mão É verdade. do doutor Júlio e do doutor Eduardo. Foi incrível a participação de vocês. Muito obrigado, bem né? esclarecedor. Foi muito esclarecedor, foi divertido, foi instrutivo. E pra gente isso é um prato, porque nós costumamos falar aqui com muita recorrência no nosso programa que o Olá Mundo Condominial não foi feito para poder induzir você a tomar uma decisão. Foi para dar subterfúgio suficiente para que você, síndico, consiga tomar as melhores escolhas e as melhores decisões pautado em informações. Então a gente só está aqui querendo levar informação para que o mundo condominial seja mais íntegro, seja mais instruído e seja cada vez mais profissional. Então eu quero agradecer vocês pela visita de hoje, pela presença, convidá-los para uma nova visita em breve para falar sobre outros assuntos. Aceita já, hein? Aceita. E eu queria muito, né, agradecer o convite, né? Uma coisa que eu afirmo a vocês é que o Olá Mundo Condominial, a sua fama o precede, tá? E eu acho que você foi muito cirúrgico, né, inteligente quando você colocou a seguinte forma. O Olá Mundo Condominial, né, que proporciona, né, pessoas, né, de tamanho e envergadura estarem aqui, que já passaram e que passarão por aqui. A intenção do Olá Mundo Condominial é uma coisa maravilhosa porque ela visa garantir aos síndicos e síndicas orgânicos ou profissionais
que consigam, isso que é o mais importante, né? Tomar decisões de forma consciente. Sim. E você só toma decisões de forma consciente quando você sabe, de uma forma macro, o que você pode utilizar ou não. Então, agradeço muito ao Olá Condominial por permitir esse ambiente, né, de aperfeiçoamento mútuo, tá? E ininterrupto é atual. Então, quero agradecer. Espero que Muitíssimo possamos aí obrigado. novamente estar O que juntos. vocês fazem aqui é de extrema importância, complementando o que o Júlio disse, para a informação das pessoas. Muitas pessoas, muitos síndicos, principalmente orgânicos, que não têm muita informação, não está habituado, né? Às vezes é síndico de primeira viagem. Então, essas informações são essenciais e preciosas. Isso precisa ser divulgado. Né? Precisa ser divulgado para que a cada dia que passe, os condomínios consigam atuar de forma transparente e correta. Perfeito. E aí, Marcelo, mais alguma coisa? Nada. Não precisa dizer mais nada, não. Muito obrigado, Marcelo, também. Tamo porque estamos sempre aqui toda semana, não é isso? Isso aí. Gostaram? Gostaram mesmo? Deixe seu like, compartilhe com pessoas que precisem dessa informação, que sua audiência e a audiência de todo mundo que você achar necessário sempre vai ser muito importante e enriquecedora também para nós. Muito obrigado. Tchau, Mundo Condominial. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Uma ótima noite.